Eu sou Mônica Ferreira, do canal Especialistas em Audiologia, uma comunidade que divulga a audiologia para profissionais aí de todo o país. Há mais de 15 anos estamos divulgando conteúdo de qualidade, aproximando profissionais, e essa é a terceira de uma série de lives sobre achados audiológicos e raciocínio audiológico. E eu convido para essa live de hoje a fonoaudióloga Cristiane Bueno Sales. Cristiane é fonoaudióloga, especialista em linguagem e audiologia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, mestre e doutoranda em Ciências da Saúde pela UFMG e professora do Instituto Isabela Hendricks. Cris, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada por você estar aqui conosco, dividindo o seu conhecimento. Eu que agradeço, Mônica. Vamos. Bom, hoje nós teremos mais do que uma live, né, Cris? Nós teremos uma verdadeira aula que você preparou com todo carinho aqui para todos nós. Eu vou compartilhar a tela aqui para nós começarmos a falar sobre esse assunto, os achados nas emissões autoacústicas e nos potenciais evocados das diferentes perdas auditivas. Deixa eu só explicar. Obrigada, Mônica. Deixa eu explicar para os meus amigos do Instagram que eu vou olhar para lá para eu ver a tela do computador. Tá bom? Então, eu não vou ficar olhando para cá, pro Instagram. Vou olhar para a tela do computador. Não tem como os dois. Então, como a Mônica disse, para ter uma experiência completa e para vocês acompanharem os slides, corram lá para o YouTube. Agora, né? Ao vivo, né, Mônica? Isso, já estamos lá. Então, tá bom. Então, pessoal, eu preparei um pouquinho para chegar no raciocínio das emissões autoacústicas do PEAT, né? Se vocês não assistiram à primeira live, ela está gravada. Nós falamos um pouquinho sobre mascaramento, sobre áudio tonal. Na segunda live falamos sobre imitanciometria, um pouquinho de laudo, um pouquinho também de mascaramento. E hoje eu vou falar de emissões autoacústicas e PEAT. E aí eu combinei com a Mônica, falei assim, vou apresentar alguns slides. E aí depois ela faz um apanhado das dúvidas, tá bom? Então eu trouxe essa foto porque eu gosto de ilustrar o seguinte. Para a avaliação do sistema auditivo periférico e central, nós temos muitos exames. Então, a imitanciometria, ela avalia principalmente a mobilidade da membrana timpânica e a pressão da orelha média, além dos reflexos estapedianos, que passam ali pela cóclea, início do tronco encefálico, e a resposta eferente vai do complexo olivar superior para o músculo do estapédio, imitanciometria. A audiotonal avalia a orelha externa, média, orelha interna. Nós conseguimos avaliar tipo de perda auditiva, se é condutiva, se é neurosensorial ou tipo mista. E o grau também nós conseguimos mensurar pela audiotonal. E as emissões autoacústicas? As emissões autoacústicas, elas avaliam a presença de células ciliadas externas na cóclea. Então, se eu tiver algum comprometimento, talvez uma rolha de cerúmen, ou otite, ou alguma afecção otológica na orelha média, eu posso ter emissões autoacústicas ausentes, porque a passagem do som pode ser impedida, e a captação da energia também. E o PEAT? O PEAT avalia o quê? É claro que se eu tiver também alguma alteração de orelha média ou de orelha interna, o PEAT vai sofrer consequências e vai estar alterado. Mas o PEAT avalia o tronco encefálico. Então, depois que o som passou pelo sistema auditivo periférico, o PEAT vai avaliar algumas estruturas, alguns agrupamentos neuronais do tronco encefálico. Então, nós temos todos esses exames, e é claro que tem muitos exames além dos que eu citei, né? Nós temos os potenciais de média latência, que avaliam ali aproximadamente a latência do estímulo eletrofisiológico que chega aproximadamente no tálamo,
os potenciais evocados auditivos de longa latência, o P300, lá no córtex auditivo primário, em conexão com o secundário também, e potencial evocado auditivo de estado estável para mensurar limiares auditivos, PA de frequência específica, nós vamos falar ao longo dos slides. Então, esqueci algum áudio, imitância, emissões, PEAT, falei dos outros, temos processamento auditivo central, otoneuro, avaliação audiológica infantil, mas para que vocês entendam um pouquinho desse apanhado, desse cross-check de exames, que é o próximo slide. Então, não é possível garantir um diagnóstico audiológico somente com um exame. Nós não conseguimos mensurar tipo, grau de perda, por exemplo, só com PEAT. Às vezes ainda comum na prática clínica que algum otorrino ou algum profissional solicite apenas o PEAT para saber se a pessoa tem ou não perda auditiva. E não é o que deve ser realizado, né? Então, Gerger e Hayes, em 1976, eles já descreviam o princípio do cross-check, que afirma que nenhum teste auditivo usado de forma isolada é infalível para o estabelecimento de um diagnóstico de perda auditiva, principalmente na avaliação infantil. Então, eles descrevem que as crianças, por exemplo, elas têm que ser submetidas a uma avaliação comportamental. Essa comportamental não quer dizer aquela avaliação comportamental com os instrumentos, quer dizer avaliação subjetiva. Uma criança, por exemplo, a partir de 5 meses de idade, já consegue responder a uma audiometria de reforço visual. Alguns casos não, com certeza, mas a partir de 5 meses nós já conseguimos avaliar algumas crianças. Então, esse exame subjetivo é imprescindível. Limiares auditivos subjetivos de uma criança, 5 meses de idade, por exemplo, já podemos tentar condicionar a criança para audiometria de reforço visual, associada à imitanciometria e pesquisa dos reflexos estapedianos. Lembram que na imitanciometria é importante utilizar a sonda de 1000 Hz até 9 meses de idade. Antes dos 5 meses, a gente não tem resposta comportamental. A criança não consegue responder aos estímulos. Então, para conseguir mensurar limiar, a gente precisa realmente dos exames objetivos, emissões, imitância, reflexos, PEAT-clique, e provavelmente PEAT-tone buds para a frequência específica. Mas a partir de 5 meses, a gente pode fazer associação dos exames subjetivos, audiometria de reforço visual, imitância, e PEAT e emissões, né, caso necessário, para complementar o diagnóstico. E assim, à medida que a criança for crescendo, talvez a partir de 2 aninhos, já é possível, na maioria das vezes, fechar o diagnóstico, não na maioria das vezes, mas algumas crianças conseguem responder muito satisfatoriamente a uma audiometria condicionada com imitanciometria, e às vezes as emissões e o PEAT vêm como complementar, mas um só não tem jeito, não tem como garantir tipo e grau de perda auditiva com um exame apenas, tem que ser um apanhado, um quebra-cabeças, uma montagem de um quebra-cabeças, né? Então vai, Mônica. E aí tem esse artigo, tá? Depois, se vocês quiserem procurar na literatura, é um artigo super atual, que fala que o cross-check, ele é, ainda nos dias de hoje, um princípio muito válido. Ele não caiu em desuso, pelo contrário, ele tem que permanecer o princípio de que não existe como garantir o diagnóstico com um exame apenas. Vamos lá. E aí, vamos falar das emissões. Talvez alguém esteja assistindo a live de hoje e é da área de linguagem ou outra área da fono e não se lembra muito bem sobre as emissões, o que as emissões avaliam, e outros são audiologistas, trabalham com isso todos os dias, então nós podemos ter um público grande aqui. Então, o que são as emissões otoacústicas?
As emissões, elas acontecem o tempo todo aqui. Quando vocês estão me ouvindo, existem as emissões espontâneas. Vocês estão ouvindo, acompanhando a transmissão pelo YouTube, e o que está acontecendo? A informação está entrando pelo orelha externa, média, orelha interna. As células ciliadas externas estão fazendo um movimento rápido, se chama movimento de cisternas laminadas, para que elas fazem com que a membrana basilar, ela faça um movimento ondulatório para que a célula ciliada interna encoste na membrana tectória ali em cima e envie o impulso elétrico para o oitavo par. Essa movimentação das células ciliadas externas, lá no princípio da cóclea ativa, na transdução mecanoelétrica, essa capacidade delas de se movimentarem rapidamente, essa movimentação, ela emite um eco, uma energia. Então, as emissões autoacústicas é a captação dessa energia que retorna das células ciliadas externas para fora. Então, se eu estou falando com vocês, as células ciliadas externas estão se movimentando. Então, estamos gerando emissões autoacústicas espontâneas. Mas as espontâneas, nós não temos facilidade de captar emissões de qualquer tipo de estímulo sendo captada por um equipamento. Então, nós temos estímulos específicos que avaliam as células ciliadas externas e a existência delas na cóclea. Então, o primeiro exame são as emissões autoacústicas transientes. As transientes são realizadas com estímulo clique. Então, é aquele estímulo curtinho, entrecortado, tuc, 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 tuc. E aí, as transientes fazem uma varredura de uma parte, de uma faixa frequencial da cóclea. Tem autores que falam que essa varredura é aproximadamente nas frequências de 300 a 5.000 Hz. Outros livros falam 500 a 6.000 Hz. Então, é um clique para enviar, o clique é enviado pela sonda das emissões autoacústicas e avaliam. Se tiver presença de células ciliadas externas, elas começam a se movimentar, e esse eco da movimentação, essa energia, é chamada de eco retrógrafo, ele volta para a orelha média, volta para a orelha externa, para o conduto auditivo externo, o pavilhão, e é captado na sonda do equipamento de emissões autoacústicas. Então, essas são as transientes, é uma varredura. Nós vamos ver alguns slides. As evocadas, ainda pode ficar, as evocadas estímulo-frequência, elas são utilizadas mais para exames, porque a transiente, lembra que o estímulo é o clique? A estímulo-frequência foi a tentativa de trazer resposta das células ciliadas externas com tom puro. Mandar um tom puro de 1.000 Hz sozinho, viajando sozinho, e ver se tem presença das células ciliadas externas na banda de 1.000. Então, não é fácil, não é ainda fidedigno a resposta com um tom puro, igual a audiotonal. A gente manda 1.000, e o paciente ouve e responde. Só que a captação da energia de uma frequência só, se eu enviar só 1.000, não tem energia suficiente para voltar para a sonda. Então, por isso, existe o produto de distorção. Então, a estímulo-frequência, ela não é muito utilizada na prática clínica. E aí entra produto de distorção. Produto de distorção são as emissões autoacústicas, que são realizadas por um estímulo que tem duas frequências próximas, um exemplo, assim, fictício, 1.000 e 1.100 Hz, em duas intensidades diferentes, 60 e 65 dB de intensidade. Então, duas frequências viajam e estimulam a banda proximal de 1.000 Hz. Então, não é uma frequência específica, é a banda de 1.000. Então, a gente tenta captar
essa energia que vem do produto da distorção de duas frequências que viajam, não são as mesmas frequências, é 1000, 1100, em duas intensidades diferentes, e aí a gente verifica na captação dessa energia se tem resposta na banda de 1000, na banda de 2, então é uma estimulação por banda a produto de distorção. Vamos lá, Mônica. Então, as emissões, elas não quantificam. Eu não posso falar assim, ó, se as emissões estão ausentes, eu tenho perda de grau moderado. Se as emissões transientes ou se as transientes ou produtos de distorção estão ausentes, então é grau profundo. Não. Eu não sei quantificar, eu sei algumas correlações. Então, ela detecta alguma coisa. Pode até ser um resfriado muito intenso, infecções de vias aéreas superiores, otite, respiração ruidosa, pode ausentar emissões. Tem alguma coisinha. Pode ser alteração metabólica, hormonal. 98% da população norma ou 20, com limiares melhores que 20, tem emissões transientes presentes. 2% não. Então, se deu ausente, pode ser 2% também, que não tem nada. Então, detecta alguma coisa, mas não quantifica, e aí a gente precisa da correlação com outros exames. Pode, Mônica. Então, vejam bem, esse é um exemplo de emissões transientes. Lembram que o transiente é estímulo clique, que faz uma varredura de 300 a 5.000 Hz. Então, avalia essa bandona de frequência, tá? Aí, eu vou me ater ali à parte do lado direito. Então, ali no quadrinho que está perto de onde está amarelo, ali um amarelinho, tem assim, repro. A repro é o que a gente chama de reprodutibilidade. Então, existem protocolos específicos, eles podem variar de equipamento para equipamento, tem protocolos específicos para triagem auditiva neonatal, que podem escolher um passa de emissões transientes com reprodutibilidade maior que 50, mas para adultos em geral, a reprodutibilidade é maior que 70%. É como se fosse uma quantidade de células responsivas ali no momento. É mais ou menos, a grosso modo, isso que é a reprodutibilidade, tá? Então, nesse protocolo de um adulto, por exemplo, as as transientes estão presentes com reprodutibilidade maior ou igual a 70%, junto com a análise da relação sinal-ruído. Então, lembram que eu falei que a transiente é estímulo clique? Só que em todos os equipamentos vem as frequências específicas. Não significa que a avaliação das transientes foi por frequência específica. Não foi. As transientes sempre serão o estímulo clique, uma varredura completa de uma banda grandona de 300 a 5.000 Hz, mais ou menos, tá? Com autores variando aí entre 500 e 6.000 Hz. Mas a resposta que vem é uma resposta por frequência. Então, ali embaixo da repro, se vocês verificarem ali, tá? 800, 0.8 significa 800 Hz. 1.6, 1.600 Hz. 2.400 Hz, 3.200 Hz, 4.000 Hz. Essa porcentagem embaixo é como se fosse a repro de cada frequência, mas essa reprodutibilidade de cada faixa frequencial aí, a gente não precisa avaliar. A repro geral que tem que entrar na avaliação. E essa é a relação sinal-ruído. Embaixo, ó, lá em 0.8, 800 Hz, tem uma relação sinal-ruído de 6. Na 1.600 Hz, embaixo do 98, tem o número 17. No 2.4, embaixo do 95, tem o número 13. Então, ali é a relação sinal-ruído. Sinal é o estímulo que entrou, ruído a resposta que saiu, o eco retrógrafo. Então, para as emissões transientes estarem presentes,
a reprodutibilidade tem que ter em alguns protocolos de adultos. Não se esqueçam que o protocolo pode ser modificado a partir da aquisição de equipamentos diferentes ou até a utilização de algum protocolo, de algum estudo científico que você se basear. Então, aqui vamos supor que o reprodutibilidade, que é o mais utilizado, reprodutibilidade maior que 70%, maior ou igual a 70%, e relação sinal-ruído maior que 6 dB em 3 de 5 frequências pesquisadas, tá? Tem protocolos de triagem auditiva neonatal? Tem alguns protocolos de triagem auditiva neonatal que falam relação sinal-ruído maior que 6 dB, mas obrigatoriamente tem que passar as frequências de 3 e 4 mil, tá? Seguidas, 3 e 4. E protocolos de adulto, em geral, são repro maior que 70%, associado à relação sinal-ruído maior que 6 dB em 3 das 5 frequências pesquisadas. Então, percebam que as transientes aí estão presentes. Tá bom? Deu para entender, Mônica? Deu, né? Aqui um outro equipamento, ali as bandas de frequência também, ali 1000, 1500, 2, 3 e 4, tá? Ali do lado direito. Mas vejam que os valores ali nas montanhazinhas em vermelho estão assim, ó, 14 ou 19. 19, 26, 17, 14 e 11. Todas as bandas de frequência passaram. Ali em cima dessas montanhazinhas vermelhas está assim, resposta TE. TE significa evocadas transientes, emissões otoacústicas evocadas transientes. Então, todas têm relação sinal-ruído maior que 6. Se 3 delas estiverem presentes, as emissões transientes já estariam presentes. E a reprodutibilidade lá em cima tem assim, ó, resumo de testes, nível do estímulo, tipo de estímulo clique não linear, estabilidade da sonda 100%, número de rejeitados 4, né, pulei aqui, repro 83. Então, passou. Né, a repro está maior que 70% e 5 frequências com relação sinal-ruído maior que 6. Beleza. Vai lá, Mônica. Aqui também um outro protocolo de outro exame. Então, vejam que o sinal, ele está ali, só de bater o olho nesse exame, sem ver ali embaixo, eu já sei que elas estão presentes, porque o sinal está maior que o ruído. O sinal vermelho lá atrás está maior que o ruídozinho verde. E aí, lembram que eu falei assim, o clique avalia uma faixa frequencial, faz uma varredura, tá? Está acontecendo uma varredura, porém, a resposta é em frequência específica ali. Então, estão vendo? 1000, 1500, 2, 3 e 4, lá embaixo. Essa aqui é um exame da orelha direita, então está dizendo ali right, tem as frequências, tem a repro de cada uma faixa frequencial, mas lá no final, na última coluninha, tá assim, sinal, que é o TE, ruído, NF. Então, a relação sinal-ruído foi 8, 17,9, 13, 13,9 e 11. Então, todas passaram, relação sinal-ruído maior que 6 dB. Se 3 tivessem passado, estariam presentes. Se todas estiverem ausentes, emissões otoacústicas transientes ausentes. Se só uma estiver presente, emissões otoacústicas transientes ausentes. Tá? E a repro geral, ali embaixo, a repro, onde está um quadrinho laranjado, lá embaixo, tá assim, 2/3, 4, repro 96. Então, a repro geral, 96%, todas as frequências com relação sinal-ruído maior que 6, essas emissões estão presentes, transientes. Cris, tem uma pergunta aqui da Sim. Clara.
Ela comentou assim, está acontecendo muito da audição dentro dos padrões de normalidade que não passa nas transientes. O que pode ser? Então, muito significa quantos? Toda semana, Cláudia? Será que ela Porque, pega os 2%? então, assim, o que pode ausentar, o que pode fazer emissões transientes serem ausentes? Uma ativa a partir de 20 dB já pode ter emissões ausentes. Alterações metabólicas, então, qualquer alteração grande, hormonal ou metabólica, pode também trazer como consequência a ausência de emissões. Qualquer alteração de orelha média, sabe, assim, sinusite, infecções de vias aéreas superiores, sinusite muito intensa, disfunção tubária, uma curva AR ou uma curva AD. Eu contei semana passada que eu tenho curva AR com ausência de reflexos estapedianos e limiares normais. As minhas emissões otoacústicas ainda são presentes, mas pode ser uma rigidez ou algo na orelha média que vai ausentar as emissões. Então, essas são as explicações. E 2% da população que não tem nada metabólico, nada hormonal, nenhuma alteração de orelha média e tem emissões transientes ausentes. Por quê? Porque é a especificidade do exame. Ele tem uma especificidade e uma sensibilidade de 98%. Agora, pacientes que têm alguma perda, alguma lesão coclear a partir de 20 dB, já podem ter emissões transientes ausentes. Então, as emissões transientes, elas estão presentes em indivíduos até 20 dB de limiar, aí os autores têm esse desvio padrão, assim, 20/30 dB, ou 20/25 dB, depende do livro que você está lendo. Então, estão melhores do que 20, 25 dB, 20, 30 dB, tem que ter limiar melhor e nenhuma alteração otológica, nem hormonal, nem metabólica, nem curva R, uma curva R, AD, C, B, pode ausentar emissões não por um problema lá na cóclea, mas por causa da passagem do som e do eco quando voltar, não conseguir voltar de maneira satisfatória por causa da alteração otológica. Então, é o que eu penso, Cláudia, é a explicação, tá bom? Tem mais perguntas aqui, Cris. A Cibele está perguntando se você acompanha o exame no momento que está sendo realizado pelo computador. Sim, acompanho sim, tenho que acompanhar, porque e se o número de rejeições for grande, se a estabilidade da sonda não estiver adequada, eu tenho que parar e refazer. Eu acompanho sim, o tempo todo. A Sim, Fabiana sim. está perguntando. Desculpa. Pode falar. A Fabiana está perguntando se seria indicado fazer transientes e produtos de distorção para triagem auditiva neonatal. Não, não é necessário. Pode ser que exista algum protocolo que faça dessa forma. A questão é o seguinte: existem protocolos e estudos, hoje na literatura internacionais e brasileiros, que utilizam protocolos diferentes para triagem. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, pela Comusa, a gente sabe que tem o Comitê Internacional de Audição, Joint Committee, que lançou em 2019, outubro de 2019, muitas orientações acerca da triagem auditiva neonatal. Inclusive que a gente tem que buscar um protocolo de triagem até 30 dias, para o diagnóstico até 2 meses, intervenção até 3. Mas aqui no Brasil, a própria Comusa disse assim, se os serviços conseguem 1, 3, 6, então a gente tenta diminuir para 1, 2, 3. Mas o que acontece no Brasil, às vezes, nem o protocolo 30 dias de triagem para 3 meses diagnóstico e para 6 meses intervenção não consegue, alguns serviços não conseguem cumprir. Então, além disso, existe protocolo. Então, você tem que saber o seu serviço faz como.
protocolo sugerido atualmente aqui no Brasil também é emissões transientes para crianças que não têm indicadores de risco para deficiência auditiva e PEAT automático para as crianças que têm indicador de risco para deficiência auditiva. Esse é o protocolo sugerido. Tem locais que todos os locais no Brasil realizam PEAT automático para crianças de risco? Não, porque tem municípios no Brasil que não utilizam nem as emissões, que não fazem triagem, tá? Agora, não tem necessidade de transiente produto de distorção. Os protocolos não utilizam transiente produto de distorção em triagem, porque é passa-falha. Eu quero saber se passou. Se não passou, vai retestar. Se não passou de novo, vai para diagnóstico. Lá no diagnóstico, nós vamos fazer imitância com sonda de 1000 Hz, que é a situação mais ideal, emissões transientes, aí entra produto de distorção para diagnóstico, PEAT, se necessário, PEAT Tony Burt's, né? Se for um diagnóstico mesmo, vai ser necessário, mas os protocolos de triagem, em geral, não fazem transiente e produto de distorção, não. Mas depende, não sei se existe algum protocolo que obrigue a fazer os dois. Em geral, não. Cris, a Elisa está perguntando o que seria esse NF na tela desse exame. É o ruído. O sinal, a grosso modo, tá? Essa explicação, o sinal é como se fosse a resposta do som que entrou do estímulo clique e o ruído é o eco retrógrafo das emissões. Então, é a relação sinal-TE, são as emissões transientes, e o ruído. A relação sinal-ruído tem que ser maior ou igual a 6 dB. Então, NF é o ruído. O ruído é a maneira, né, da gente avaliar as emissões autoacústicas, relação sinal-ruído. E tem algumas perguntas aqui sobre laudo, eu vou compilar todas elas numa única pergunta. Como seria o laudo das emissões autoacústicas? Se você aconselha colocar autoacústicas transientes presentes, sugerindo função normal das células ciliadas externas da cóclea, ou só coloca se elas estão presentes ou ausentes? Essa é uma pergunta muito comum. Eu vou falar o meu laudo. Eu coloco emissões autoacústicas transientes, ponto final. Ou ausentes, ponto final. Tá? E também não coloco faixa frequencial nas transientes, porque as transientes significam uma varredura completa da cóclea. Então, não adianta colocar presentes em 1000, 2, 3, ausentes em tal. Elas são presentes ou ausentes. A transiente é assim, passou? Não. Então, a produto de distorção, eu vou descrever as bandas que passaram. Nas transientes, não. Eu coloco emissões transientes ausentes, emissões autoacústicas evocadas transientes presentes, emissões autoacústicas evocadas transientes ausentes. Agora, se uma pessoa colocar, eu não sei se existe algum outro profissional que tenha orientado dessa forma, né? A função das células ciliadas está normal, mas a gente pode correr o risco de estarmos fazendo exame em uma criança com neuropatia auditiva. Então, as células ciliadas externas estarão normais, mas a audição não, a audibilidade não. Então, eu acho que não tem essa necessidade. Né? A neuropatia auditiva é aquela patologia que pode existir presença de células ciliadas externas, pode existir presença de emissões transientes em números vindos e ausência de PEAT, do tipo A, ausência de reflexos estapedianos, e podemos estar diante de uma criança até com perda de grau profundo, neurosensorial de grau profundo. A neuropatia ou a dessincronia auditiva, ela pode variar, os limiares podem variar de limiares normais, a perda de grau leve, moderado, severo ou profundo, com emissões transientes presentes, produto de distorção presentes no diagnóstico, e
pH alterado, pH ausente, com presença de microfonismo coclear, e essa criança ou adulto não tem compreensão auditiva, audibilidade, não tem boa percepção de fala. Então, como que a gente vai falar que está com funcionamento coclear normal? Até a célula ciliada, sim, mas o impulso não tá indo. Eu prefiro laudar dessa forma. Pode ser que outro colega faça de outra maneira. Eu estou dizendo por mim, Mônica. Minha opinião. Muito bom. Vamos continuar. Tem mais algumas perguntas aqui, mas eu acredito que você vai falar sobre elas mais adiante, Cris. Tá. Então, aí em cima é um protocolo de triagem, de emissões transientes, e embaixo produto de distorção. Então, transientes lembram que 3 das 5, tem até uma perguntinha que eu vi aqui no Instagram, que eu vou falar agora, eu ia responder e vi a pergunta. Qual critério passou nas emissões, falando de diagnóstico? É exatamente esse, transientes, reprodutibilidade maior ou igual a 70%, associada a 3 frequências das 5 pesquisadas com relação ao sinal ruído maior ou igual a 6 dB. Esse é o critério passou em adultos, o protocolo que eu utilizo, tá? Pode ser que tenham protocolos que enquadrem 3 e 4, 3 e 4 dB, depende do protocolo. Então, o meu é esse, tá bom? Transiente, repro maior que 70%, e relação ao sinal ruído de 3 frequências, maior ou igual a 6 dB, das 5 que estão sendo pesquisadas, transientes. Agora, e produto de distorção? Está embaixo. A produto de distorção é o que eu falei. Aí já é diferente. As transientes são uma varredura. Produto de distorção é frequência de 1.000, duas viajando assim, 1.000 e 1.100, por exemplo, para avaliar a banda de 1.000. Então, a gente tem que especificar no laudo, assim, presença de, por exemplo, emissões otoacústicas por produto de distorção presentes nas bandas, tal, nas bandas X, X, X. Então, qual é o critério também de presença de emissões transientes? Relação ao sinal ruído maior ou igual a 6 dB. Vocês vão descrever todas as bandas. Eu coloco a palavra bandas de frequências presentes. E descrevo todas as que estão presentes com relação ao sinal ruído maior ou igual a 6. Lembram que eu falei que transientes estão normais em indivíduos com limiares melhores que 20, ou 30, 20, 25, 30 dB? As emissões por produto de distorção estão presentes em indivíduos com limiares melhores que 50 dB. Isso significa que a partir de 50 dB, piores que 50 dB, tem emissões otoacústicas ausentes, pensando numa neurosensorial, porque se for mista ou condutiva, por causa da alteração de orelha média, aí pode ausentar emissões. Bom? Pode passar, Mônica. E aí eu trouxe esse quadrinho para vocês. Uma perda auditiva neurosensorial de grau leve, então, em limiares auditivos normais, não tem nenhuma alteração otológica, metabólica, hormonal, nenhuma infecção de via aérea superior e nada, vão ter emissões transientes presentes. E, obviamente, produto de distorção também. Numa perda leve, eu tenho limiares a partir, dependendo do autor, a partir de 20 dB, outros autores a partir de 26 dB. Então, em geral, numa neurosensorial de grau leve, as emissões transientes estarão ausentes, certo? Porque estão presentes só em limiares melhores que 20, 30. A distorção pode estar presente, porque produto de distorção está presente em limiares melhores que 50. E se tiver uma perda em rampa, eu posso ter transiente ausente e as bandas até 50 dB, se eu tiver bandas em 1.000, 2, em 30 e depois vai caindo, pode ser que essa
de 2, as bandas estejam presentes na produto de distorção, e as que passam de 50, em geral, estão ausentes. Então, isso acontece muito em grau moderado. Perda de grau moderado, as transientes estão ausentes, mas moderado pode ser, para alguns autores, 41 em diante, OMS 2014. Então, pode ser que algumas bandas estejam presentes. Agora, perda neurosensorial de grau severo e grau profundo, não tem presença de emissões nem transientes, nem produto de distorção. E se eu tiver perda condutiva de grau leve, moderado, ou perda mista, que tem alteração otológica, é muito provável, 99,9% das vezes vão estar ausentes. Eu nunca peguei um caso assim com perda mista, gap aéreo ósseo, alteração otológica com presença de emissões em diagnóstico audiológico, tá? E aí eu trago só um segundinho, Mônica, eu trago uma curiosidade que eu não sei se todo mundo sabe. Não existe perda condutiva de grau severo e profundo, né? Então, por isso eu coloquei ali condutiva de grau leve e de grau moderado só, porque condutiva todas as ósseas estão até 15. E a gente não pode ter um gap aéreo ósseo maior que 60 dB. Então, não existe condutiva de grau severo, condutiva de grau profundo. Tá bom? Então vamos, Mônica, que ainda tem o PEAT. Essa aí é uma ilustração muito bacana da eletrofisiologia da audição. Então, não tem jeito de fazer esse exame inteiro de uma vez, né? A onda 1, 3 e 5 ali significa o PEAT, potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Onda 1, 3 e 5. Onda 1 corresponde ao agrupamento neuronal oitavo par. Onda 3, núcleos cocleares, ventral e dorsal. E onda 5, leminisco lateral. E o vale, os autores descrevem que sugere a despolarização do colículo inferior. Os potenciais que são com letras ali, negativa A, negativa B, positiva B, são os potenciais de média latência, aproximadamente região de tálamo, em torno de 60 milissegundos que o estímulo chega lá. A onda 1 chama onda 1 porque chega no oitavo par em 1 milissegundo. A onda 3 porque chega nos núcleos cocleares o estímulo em 3 milissegundos, e assim por diante. Média latência mais ou menos 60 milissegundos, e o P300 lá, que é a onda positiva grandona, chega no córtex auditivo em aproximadamente 300 milissegundos. Então, essa é uma ilustração que eu acho bem bacana para entender a eletrofisiologia da audição. Então, hoje a gente vai recortar o pedacinho ali, 1, 3, 5, e falar de PEAT. Já dá também horas. Então, eu falei, né, onda 1, nervo, as principais ondas 1, 3 e 5, onda 1, e às vezes a gente consegue visualizar a 2, é o nervo coclear, onda 1, porção mais distal comparada ao córtex, e onda 2, porção mais proximal comparada lá ao córtex. 3, onda 3, núcleos cocleares, e onda 4, leminisco lateral, lembrando que o colículo inferior, que é um dos maiores, que faz a despolarização da montanha, aquela montanha zona que a gente vê na onda 5. Tem outros autores que falam que a onda 3 tem muita participação do complexo olivar superior, que a onda 5, uma parte muito grande é do colículo inferior, mas hoje a maior aceitação dos agrupamentos neuronais é essa. Pode passar. Então, nós temos, assim, um exame de realização do PEAT com estímulo clique. É a integridade da via auditiva. Então, eu tenho onda 1, como vocês viram. O que faz essa montanha subir? É a presença do agrupamento neuronal. Significa que o estímulo passou pelo sistema auditivo periférico e teve agrupamento neuronal que captou o estímulo eletrofisiológico ali na onda 1, tem o oitavo par que captou, tem núcleos nucleares que captaram ali e fizeram o aparecimento da montanha da onda 3, e o leminisco lateral, onda 5.
Pode passar, tem mais coisas interessantes. Então, quais são os critérios de análise para a primeira parte do PEAT, que é a avaliação da integridade, o topodiagnóstico? Eu vou avaliar a latência absoluta das ondas 1, 3 e 5. Então, quais são esses valores? Depende do autor que você utiliza, né? Nós temos autores consagrados na literatura, temos autores que são descritos no protocolo do equipamento que você adquirir. Por exemplo, onda 1, ela é encontrada para alguns autores em 1,57 milissegundos em adultos, podendo ter um desvio padrão de 0,2 para frente ou para trás de milissegundos. Onda 3, 3,8, por exemplo, com desvio padrão, ou 3,7. Onda 5, 5,6, são exemplos de valores de latência absoluta. E os intervalos interpicos têm que ser avaliados, 1, 3, 3, 5 e 1, 5. Então, quais valores você vai utilizar de desvio padrão e latência absoluta depende do autor. Não teria como aqui trazer toda a variabilidade, porque depende realmente de qual autor você vai utilizar. Muitas pessoas utilizam do equipamento, tá? De Mônica. Aí também um outro exemplo. Então, tem muitos equipamentos que trazem essa facilidade ali na hora de marcar a onda. Então, a onda 1, não sei se está dando para ver, mas ela é formada no quadrante ali de 1 milissegundo, antes no número 2. Então, essa onda está certinha. A gente vai lá, né, com o cursor. Então, o PEAT é uma resposta objetiva, porque não precisa da participação do paciente para que a gente possa adquirir essas ondas, mas a interpretação é completamente subjetiva, porque você pode marcar a onda onde pode ser um artefato. Então, você tem que ter um olhar clínico muito, muito, muito grande para marcar a onda 1, 3 e 5. Então, esses são alguns exemplos. Vou falar do que acontece com o PEAT, nos tipos e graus de perda. E aí, isso assim, quem trabalha na audiologia já está ouvindo isso há muito tempo. PEAT clique o estímulo clique, é o estímulo consagrado para fazer a integridade da via auditiva, para que a gente possa ter um topodiagnóstico, para verificar se tem presença de onda 1, 3 e 5, para verificar se a criança possui neuropatia auditiva, ou se tem alguma lesão retrococlear, se tem algum tumor, neurinoma, né? Ok. Uma coisa é a integridade da via auditiva, topodiagnóstico, estímulo clique, onda 1, 3 e 5. Eu sou uma fono que já fiz limiar eletrofisiológico com estímulo clique durante muitos anos. Muitos anos. Vou para 16 anos formada, então, mas eu fiz muito diagnóstico com estímulo clique para limiar. Então, a gente sabe que se eu usar o estímulo clique para avaliar o último aparecimento da onda 5, eu vou ter uma resposta aproximada entre o limiar eletrofisiológico do PEAT com o limiar psicoacústico da auditonal. Então, a resposta eletrofisiológica do PEAT é mais ou menos 10 a 20 dB acima. Se eu tive um último aparecimento de onda 5 com estímulo clique em 50 dB, pode ser que o limiar psicoacústico da auditonal, mas eu vou explicar do clique, calma. Pode ser que o estímulo acústico da auditonal esteja ali em 30, o limiar psicoacústico, limiar comportamental, ele é inferior ao eletrofisiológico. O limiar eletrofisiológico é superior, 10 a 20 dB superior ao limiar da auditonal. E o estímulo clique faz uma correlação aproximada de 2 a 4 mil. Só que hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço do diagnóstico,
nós sabemos que nós temos que avançar junto com o que vem, né, com os equipamentos, com a ciência, com as pesquisas. Então, hoje já não tem locais que ainda fazem com limiar eletrofisiológico? Sim, é o que é possível fazer, ok. Mas hoje a gente já sabe que para uma boa adaptação auditiva, por exemplo, de pacientes que não conseguem mensurar o limiar psicoacústico na audiometria tonal, aqueles que não são responsivos, seja uma criança muito nova ou um adulto que não consegue responder satisfatoriamente na áudio, para que a gente possa fazer limiar eletrofisiológico com PEAT, a orientação é por frequência específica. Então, a gente vai avaliar um último aparecimento de onda 5 para 500 Hz, última vez que a onda 5 apareceu para 1000 Hz, última vez que a onda 5 apareceu para 2000 e a última vez que a onda 5 apareceu para 4000. E aí tem o fator de correção. Por exemplo, aqui foi um slide que eu utilizei, coloquei, a aula da doutora Maria Angelina Martinez, que utilizou esses autores, e tem o fator de correção. Se a última onda 5, por exemplo, em 500 Hz, então com estímulo Tony Burst, não é clique. Se eu fizer com clique, a faixa frequencial é de 2 a 4000. Se eu fizer com Tony Burst, eu vou fazer com estímulo Tony Burst de 500. Então, a última onda 5 apareceu em 35, e 5 é o limiar eletrofisiológico, é a última vez que a onda 5 apareceu. Fator de correção 15 significa que a frequência de 500, lá do ouvido, por exemplo, se foi da orelha direita, significa que o limiar psicoacústico lá da audiotonal está aproximadamente em 20, tá? Então, em 1000, existem fatores de correção diferentes entre autores, mas, em geral, é assim. A frequência de 500 tem um fator de correção maior, a frequência de 1000, em geral, um fator de correção de 10, de 2 já diminui um pouquinho, de 4 tende a ser quase a mesma coisa. A última vez que a onda 5 apareceu no limiar eletrofisiológico, em geral, é a mesmo limiar eletrofisiológico da psicoacústico da audiotonal, tá bom? E o potencial evocado auditivo de estado estável, ele não entra no lugar do Tony Burst? Então, isso vamos dizer, é um assunto que tem que ter muitas pesquisas. Hoje, o Comitê Internacional da Audição, Joint Committee, para diagnóstico infantil, ele recomenda frequência específica que seja realizado com PEAT com o estímulo Tony Burst, tá? Por causa da variabilidade dos equipamentos de estado estável. E o estado estável, ele depende também, as respostas são por meio de correção de softwares e estatísticos. Então, pode acontecer algum falso positivo, por exemplo. Mas o estado estável, ele pode ser complementar, deve, né? Pode vir como exame complementar, claro. E ele é utilizado muito também, porque o Tony Burst tem um limite. Se eu fizer com fone de inserção, geralmente, em alguns equipamentos, a saída máxima é 100. E se a criança tiver perda profunda? Vai ter ausência de 5 em 100. E aí, eu não sei se o limiar dela é em 100, 105, 110, 115, 120. Aí vem o estado estável, que avalia o limiar, ele tem uma intensidade de estimulação muito maior. Então, para trazer respostas de resquício auditivo de perda profunda, ele é o exame mais indicado, estado estável. Cris, tem algumas perguntas aqui, vamos lá. Tá. Já que você consegue estimar o valor do limiar psicoacústico a partir da utilização desse fator de correção, você consegue identificar o grau de perda auditiva utilizando o PEAT? Junto com outros exames, sim, mas nós não vamos descrever o grau da perda auditiva no PEAT,
tá bom? O PEAT vem com o quadrinho da resposta que tive, eletrofisiológica, o fator de correção e o limiar psicoacústico. Então, aí nós vamos avaliar, junto com BERTS, eu vou fazer uma imitanciometria para saber se o paciente tem curva tipo A ou tem alteração de curva timpanométrica. Será que esse paciente tem resposta nos reflexos estapedianos ou não? Então, por exemplo, se o limiar eletrofisiológico está aumentado, está alterado, o último aparecimento da onda 5 em 50, 60 dB, provavelmente vai ter ausência de emissões transientes, produto de distorção. Às vezes a gente tenta fazer também, mensurar o limiar com áudio tonal, mesmo que sejam respostas às vezes inconsistentes, para tentar bater. Às vezes são respostas inconsistentes, mas o paciente conseguiu em 500, em 1000, a gente tem o Tony Burt's para associar. Então, eu não posso também, só com limiar de frequência específica, falar qual é o tipo e grau de perda auditiva, mas eu consigo trazer os limiares, sim, né, uma estimativa do limiar psicoacústico da áudio, principalmente para adaptação de aparelhos auditivos, mas temos que respeitar o princípio do cross-check. Tem que ter imitância para saber se tem alteração otológica, e se tiver alteração otológica tem que tratar, pode alterar aí o limiar com Tony Burt's, tem que ter emissões para confirmar o diagnóstico, PEAT, clique sempre, não existe só a realização do Tony Burt's, tem que ter o clique para saber a integridade, e algum exame comportamental, se for possível, ou a avaliação comportamental, ou a audiometria de reforço visual, ou áudio condicionada, ou áudio tonal, né, mas alguns adultos não conseguem realizar áudio tonal e tem que partir para frequência específica, tá bom? Ótimo. Tem normalização por Tem, nossa, aí é o que mais tem, estudos recentes, nós temos que pesquisar muito. Tem estudos internacionais, tem estudos aqui com equipamentos, por exemplo, tem marcas de equipamentos que estão fazendo estudos de normalização de chirp por idade, tem sim, a gente só tem que escolher um autor. Estudar, pesquisar, escolher um artigo validado, científico, e tem normalização de chirp. Eu vou mostrar um slide de chirp agora. Então, por exemplo, o chirp é também um estímulo que está vindo, muitos locais estão usando Tony Burt's, ainda é o recomendado para avaliação infantil, pelo Comitê Internacional de Audição, o estímulo Tony Burt's para frequência específica. Por quê? Porque o chirp está, assim, correndo mesmo com estudos. Então, muitas pessoas que já estão utilizando o chirp, mas tem que ter a padronização, tem que fazer um estudo com o seu equipamento, uma padronização com pessoas normais. Nos encontros internacionais de áudio, por exemplo, que a gente vai, tem muitos estudos assim. Mesmo público, fazendo pesquisas com Tony Burt's e com chirp, e aí tem sido comprovado que o chirp consegue uma resposta melhor, sim. Então, essa é uma comparação entre o chirp com o clique. Então, vejam que a montanha que vem depois da onda 5, ela é muito melhor visualizada com o chirp do que com o clique. Isso para limiar eletrofisiológico. Então, vejam, a última vez ali, 20 dB, dá para a gente verificar a última onda 5 com o chirp muito melhor que com o clique. E uma sugestão que eu dou para vocês, e que eu aprendi tem alguns anos, mas me fez ver de maneira completamente diferente um PEAT, é que eu procuro a onda 5 da esquerda para a direita. Eu não procuro a onda 5 assim, 1, 2,
135. Eu procuro o vale. Se você for da direita, aqui da direita para a esquerda, você vai vendo assim e parece que está tudo igual, mas se você vê um vale e depois encontra a onda 5, você fala, é onda 5. Então, eu marco a onda 5 sempre vindo de trás, vamos dizer assim, de trás para frente. Eu marco a onda 5, a 3 e a 1. Eu tenho essa prática. Pode ser que ajude alguém também. Pode passar, Mônica. E aí também é uma outra pesquisa, foi cedida, antes. Também, mesma coisa, só para mostrar, né, por exemplo, uma frequência de Tony Birds, mais de 2000, a onda 5 ali, peraí, recordando, Tony Birds do lado esquerdo chirp e do outro clique. Então, eles foram de 80 até 0. Então, parou mais ou menos em 10 dB, 10 dB deu para ver com chirp, 10 dB deu para ver com chirp o que o clique não dá para ver. Então, realmente, o chirp está sendo pesquisado, nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil, colegas com muitos estudos, e daqui a pouquinho eu acredito que vai realmente, para a frequência específica, nós vamos ter a utilização do chirp em breve como frequência que vai ficar, como frequência específica, né? E aí, a última, eu quero falar um pouquinho só do que pode dar nas perdas. Então, um PAT, eu trouxe aqui onda 1, 3 e 5, em perdas condutivas, é bem característico, principalmente se for uma curva tipo B, é muito, muito, muito característico que eu tenha presença de onda 1, 3 e 5, com atraso das latências absolutas, então a onda 1 atrasada, formada depois do que a latência absoluta no valor normal, onda 3 com atraso, onda 5 com atraso, mas os interpicos estão normais, porque houve um atraso para chegar na onda 1, mas quando chegou não tem retrococlear. Então, a condutiva é 1, 3 e 5 latências absolutas atrasadas, mas os interpicos normais. Quando eu dei uma aula de PAT no Nordeste, em Salvador, um colega pode ser que tenha alguém em Salvador, um colega da sala falou assim, Cristiane, é o achado monobloco, porque eu sou mineira, falo uai. Eu falo uai, ele falou, é o achado monobloco, eu não entendi. Eu falei, monobloco? Ele é como a gente chama, monobloco. Eu, como assim? Aí ele explicou que é como se fosse um monobloco na condutiva, a gente arreda o bloco, né? Então, aí eu falei, então eu ensino assim, depois que ele me ensinou, é chamado o achado de perda condutiva lá no Nordeste, em Salvador. É o achado monobloco, onda 1, 3, 5 atrasada, interpicos normais. E em perdas neurosensoriais? Aí varia muito, né? Aqui é integridade, topodiagnóstico, né? Então, onda em perdas de grau severo, profundo, em geral, ausência de ondas, tá? Severo pode ter um resquício de onda 5. Agora, perdas de grau leve e moderado, existe divergências, né? Não de opiniões, entre as perdas mesmo. Pode ter um atraso de onda 1, pode ter um atraso de outras ondas nas neurosensoriais de grau leve e moderado. Depende do acometimento ali também, entre 1000, 2 e 4, vai depender muito. E grau severo e profundo neurosensorial, profundo não tem onda, e grau severo pode ter um resquício de onda 5 só, tá? Perdas mistas, pode vir com alteração de onda 1, 3 e 5, com latências aumentadas, pode ter uma variabilidade de achados, tá? E retrococlear, depende da onde está a lesão, né? Então, onda 1,
geralmente, ausência de onda 1 em neurinoma do acústico, atraso em 3 e 5, vai depender de onde está a lesão retrococlear. A gente sabe hoje, tem muitos estudos com o transtorno do espectro autista, com amplitude de onda 1 maior, tamanho de onda 1 maior, e ondas 3 e 5 com latências aumentadas. Então, existem estudos hoje mostrando uma alteração retrococlear em autistas. E temos também variabilidade de rachados retrococleares. Pronto, Mônica. Falei demais? Muito legal. Imagina. Passou muito rápido, né? Eu tenho certeza que Passou rápido. também. Cris, muito obrigada mais uma vez por você ter compartilhado conosco aí todo o seu conhecimento de uma forma extremamente didática, né? É muito gostoso te ouvir. Certeza estimula ainda mais para que a gente possa estudar e entender todo o processo, para realmente buscar o raciocínio audiológico, né, Cris? No final, isso que a gente precisa, né? Entender que os exames fazem parte de um todo, né? E que eles precisam ser coerentes, né? Com Então, certeza. foi o objetivo